Pare imediatamente com essa busca incansável pela aprovação dos outros. Tudo bem você pedir uma opinião de alguém que esteja ali capacitado a lhe dar aquela opinião, aquele conselho, para você fazer alguma coisa na sua vida, é de lei, a gente precisa, né, ser aconselhado por alguém que tenha ali capacidade, experiência, que tenha ali alguma crítica construtiva, alguma coisa assim positiva para dar para a gente. Agora, se o seu caso, eu tenho certeza que deve ser esse o seu caso, assim como eu, um dia fui assim, de procurar a aprovação de A, de B, para poder fazer alguma coisa, ou para até poder se sentir bem, se sentir, sabe, satisfeito, se sentir feliz. Se para você se sentir assim, você precisa da aprovação de outras pessoas, eu sugiro que você pare. Mas pare mesmo, pare agora, reveja os seus conceitos, veja o que você está fazendo para a sua vida agindo dessa forma. Eu falo por experiência própria. Gente, é, quando a gente tem eu acho que vou fazer meio que uma imersão sobre esse assunto aqui, para me aprofundar mais, porque é muito delicado esse assunto. Esse assunto, essa situação, esse vício que se torna um vício, a gente fica meio viciado na aprovação de outras pessoas. Isso vem acontecer do nada, Luna, mas acontece do nada. Eu sou assim, eu me sinto assim, mas eu não sei como resolver, porque assim eu me pego, eu não quero, mas aí eu me pego tendo que ter a aprovação de alguém para fazer alguma coisa ali que eu quero fazer, e quando aquela pessoa não aprova ou fala alguma coisa que me desestimula, aí eu já fico triste, aí eu choro, aí eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que eu tinha que fazer, sabe? Porque a pessoa não me aprovou, porque mamãe não me aprovou, porque papai não aprovou, porque meu irmão não aprovou, porque ali minha tia, porque geralmente, não são todos os casos, mas na grande maioria das vezes, a aprovação da qual estamos precisando para poder seguir em frente ou para poder se sentir reconhecido, na grande maioria das vezes, essa aprovação, essa necessidade que a gente sente, tem que vir de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma tia, de alguém que criou a gente, alguém que teve um convívio com a gente desde a infância, na grande maioria das vezes, né? E na outra, a outra parcela, né? A outra porcentagem ali das vezes, que é a mínima, é quando você tem que ter a aprovação de um amigo, de um colega, da vizinha, do fulano, do colega de trabalho, do patrão, seja lá de quem for. Mas que também é consequência da infância. Isso é uma consequência ali da infância, que não fica só entre mãe e pai, ali os parentes. O grau, quando ele está um pouco mais assim elevado, sabe? Quando ele não só é referente ali aos parentes, quando o grau está um pouco elevado, aí é onde você precisa, assim, para fazer qualquer coisa na sua vida, da aprovação de outras pessoas de fora ali da sua família, dos seus parentes, sabe? E é quando entra essa situação que eu falei para vocês. Eu falo isso, gente, porque nesse primeiro episódio eu vou contar para vocês o que acontecia comigo. Eu não tive uma infância muito fácil, eu tive uma infância bem complicada. Eu não fui criada pelo meu pai, eu fui criada pelo meu padrasto. Foi bem complicado, bem difícil. Minha mãe, ela não é uma pessoa assim, que eu possa dizer muito, muito inteligente, sabe? Muito sábia. E aí, ela, consequentemente, assim, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas para vocês terem uma ideia que isso se originou na minha infância. Quando eu era ali muito pequena, eu sempre sentia, eu era a filha que eu tinha que ser a mais boazinha, mais certinha, eu tinha que fazer tudo ali, nos mínimos detalhes, tudo bem, sabe, perfeito, tinha que ser perfeito, porque a minha mãe tinha que aprovar, eu tinha que deixar minha mãe feliz, eu não fazia por mim, porque eu achava que aquilo era o certo, eu fazia porque eu queria agradar, eu fazia porque eu queria ser bem aceita, eu queria ser bem quista. Eu vi ali minha mãe, eu fui criada num ambiente onde tinha muita preferência, entendeu? E para vocês terem uma ideia, isso se tornou um trauma na minha vida. Eu carrego muitos traumas
na minha vida que nesse processo de autoconhecimento, de mudança, sabe, de cura, eu estou trabalhando e estou conseguindo aos poucos resolvendo essas questões dentro de mim. Mas eu fui criada em um ambiente, um lar de preferência, onde a minha mãe, ela tinha preferência por dois filhos. Minha mãe teve sete filhos, dois. Naquele tempo acontecia muito isso, né? De dar os filhos para alguém que tinha condições de criar. Então, dois filhos, os dois mais velhos, a minha mãe deu, e os outros ela criou. Eu sou a terceira mais velha, é, e aí veio os outros quatro que foram de um pai só, do meu padrasto. E aí a minha mãe, ela tinha preferência, ela gostava mais de dois filhos, dos que ela criava, que era cinco, ela gostava mais de dois, e os outros três era mais escanteado. Só que o mais escanteado, assim, de todos, eu posso dizer que eu sou a segunda nessa de ser mais escanteado, porque o primeiro era o meu irmão, o que ele é encostado a mim. Veio eu, a mais velha que a minha mãe criou eu, e depois veio esse meu outro irmão, que ele tem até um probleminha, ninguém nunca foi atrás de procurar saber o que ele tinha, mas eu acredito que ele tinha TDAH ou ele tem TEA, não é? Ele é um autista, assim, um grau não é severo, é leve, mas ele tinha suas dificuldades, ninguém ligou de ir atrás procurar saber. Mas nessa de ser os rejeitados, assim, eu estava no segundo lugar. Então eu fazia tudo, tudo para ser bem quista, tudo para ser bem aceita, tudo para agradar ali. Aí tinha os vizinhos, as vizinhas, eu fazia tudo, eu queria ajudar, eu queria, sabe, fazer qualquer coisa, eu queria para agradar todo mundo, eu queria agradar todo mundo que estava à minha volta, fosse parente, fosse vizinho, fosse seja lá quem fosse. E isso, gente, me atormentou por um bom tempo na minha vida, por um bom tempo. Por eu não ter sido criada pelo meu pai, eu queria agradar ele de todas as formas, sabe? Depois eu conto a minha história um pouco mais a fundo que vocês vão entender. Mas eu queria agradar, eu sempre queria agradar e isso não me fazia bem. Isso era terrível para mim, eu ficava muito triste, eu chorava, nossa, como eu chorava, porque eu poderia fazer 100%. A pessoa me elogiou ali em 98%, mas aqueles 2% ficou faltando, nossa, aquilo ali desabava, acabava o mundo para mim. Acabava, porque aí eu acertei 98%. 98% eu consegui agradar, não é? Mas aqueles 2% aí eu pisei na bola, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Aí agora fulano não vai gostar de mim. Aí o que é que eu posso fazer para consertar isso? Já sei, eu vou fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa. Eu não sei, vou ver o que aquela pessoa está precisando para ver se eu agrado ela, porque, sabe, aquela necessidade, aquela neurose, aquele vício terrível em ter a aprovação das pessoas, sabe? O meu trauma era tão grande, que não se limitava só aos parentes, era todos à minha volta, professores, colegas. Olha, eu lembro como me machucava os meus colegas. Eu fui criada numa fazenda e nessa fazenda eu tinha uns colegas ali, umas pessoas, umas crianças, né? Que conviviam, era como se fosse família, todo mundo ali. E aí tinha uns que era mais metidinho ali, sabe, gostava de menosprezar os outros, as outras crianças, no caso eu e outras crianças, eu era a mais escanteada de todas. Mas, assim, coisas de criança, né? Não deixa de ser coisa de criança, farelagem de criança. Mas para mim, que carregava aqueles traumas, carregava aquela coisa na minha cabeça, aquilo ali me matava, acabava comigo quando eu tentava me encaixar naquele grupo e as pessoas não me aceitavam. E às vezes me aceitavam, mas não muito bem, do jeito que eu queria ser aceita, sabe? Não me aprovavam do jeito que eu queria ser aprovada. Aí ali era meio termo, aquilo ali acabava comigo. E a minha infância foi assim. Minha infância foi de colecionar traumas, traumas por tudo quanto é lado. Quando eu parar para conversar aqui e contar para vocês como é que foi a minha vida, vocês vão chorar junto comigo. Mas traumas, gente, traumas de infância, traumas que se estenderam para a vida adulta. E aí, como que a gente faz? Quando a gente chega na vida adulta e continua com essa necessidade, sabe, com esse vício, sabe, esse paradigma na cabeça da gente que a gente precisa para fazer qualquer coisa da aprovação de outras pessoas. Aí você chega na vida adulta e aí o que é que acontece? Você tem que trabalhar, aí você tem que entrar no relacionamento, você vai namorar, você vai casar, e aí nessa de você
precisar de você tem que ter a aprovação de outras pessoas. Você não consegue tomar uma atitude por você mesmo, uma decisão por você mesma e segurar ali, sabe, no peito assim, não foi eu que tomei. Se der errado, deu errado, mas foi porque eu tomei aquela decisão. Ou se dá, e assumir os erros, né? Porque se der errado, você não vai ter em quem colocar a culpa, não vai ter como dizer, ah, mas isso aí não foi fiz porque eu fui na cabeça de fulano, entendeu? Não vai ter isso. Só que, de contrapartida, você vai evoluir, porque se você viu que você tomou aquela atitude, ali não deu muito certo, você tem a oportunidade de voltar, dar um passinho para trás, respira um pouquinho, repensa, refaz os planos e vai outra vez, entendeu? Ou, se você vai e você faz ali, toma uma atitude, toma uma decisão e deu muito certo, você vai poder dizer, não fui eu que tomei essa decisão, foi eu que fiz, eu sozinha, deu certo, eu consegui, entendeu? Então, assim, é diferente, gente, é diferente. No próximo vídeo eu vou entrar num assunto mais detalhado, no vídeo de amanhã eu vou entrar num assunto mais detalhado sobre como a gente faz e como eu fiz para me livrar dessa, dessa vou falar numa linguagem popular, dessa noia de precisar da aprovação das outras pessoas. Por muitas vezes como eu falei para vocês, eu ficava triste, eu chorava demais. A minha vida era chorar, eu só vivia chorando, porque eu queria agradar e eu não conseguia agradar o suficiente. Você sabe, né? Você sabe que a gente pode fazer 10, as pessoas vão querer 20. Você faz 20, elas vão querer 30. Você faz 30, elas vão querer 40. A gente sabe, todos nós aqui sabemos, e principalmente nós que estamos nesse processo de evolução, nós sabemos que nunca está o suficiente para as pessoas, nunca é o suficiente, não é? Então, assim, isso é um estado natural das pessoas, né? Em geral. Só que aí, quando a gente tem essa necessidade de aprovação, a gente sabe que as pessoas são assim. Você pode dar 10 que elas querem 20. Você pode, quanto mais você faz, mais elas querem, nunca tá bom. Aí vem aquele problema, nós temos a necessidade de aprovação. Então, como que a gente lida com essa situação onde o estado natural das pessoas que são mal agradecidas, digamos assim, ou o erro também não está nem nelas, está na gente, por a gente querer um reconhecimento delas ali e delas não vai ter. E aí, como é que isso chega a nos machucar? Como isso chega ao ponto de nos magoar a ponto de ter gente que entra em depressão. Eu tenho um cliente que está em depressão, ela tem até pensamento autodestrutivo, né? Vocês sabem do que eu estou falando, eu não posso falar aqui a palavra, mas ela tem pensamentos autodestrutivos e eu me vi conversando com ela um tempo desse, sabe? O porquê que ela vivia naquela situação, por que ela não melhorava, por que ela não tinha vontade de viver. E aí ela contando para mim as situações da vida dela e mais uma vez eu me vi numa situação de uma pessoa que está com o psicológico totalmente abalado, totalmente destruído por causa de traumas de infância, gente. Traumas de infância, olha, eu sei que antes as pessoas elas não tinham muito conhecimento, não tinha internet, não tinham o que a gente tem hoje, a gente tem todo o conhecimento do mundo, eu costumo dizer isso. Eu acho que é um dos meus lemas mais importantes, que a gente tem todo o conhecimento do mundo na palma da nossa mão. Sabe? Você com o celular, com a internet, você tem tudo que você quiser nesse mundo, você tem. Porque tudo vem do conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem tudo. E eu sei que antes não tinha muito isso. Só que, sabe, não só antes, como hoje. Hoje eu vejo pessoas, antes era por falta de conhecimento. Que os pais erravam, falavam muito. Muitos acertavam, claro, eu não estou falando de a pisa, cacete que a gente levava, sabe, essas coisas, porque eu apanhei para morrer. Não, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando realmente do psicológico, eu estou falando assim, sabe, de traumas, de falta de conhecimento, de discernimento, de errar feio ali. E muitas vezes, tudo bem, não tinha o conhecimento, não tinha sabedoria para poder criar a gente ali, né, nos criar direito, sem causar tantos traumas na nossa cabeça. Só que hoje em dia eu vejo pessoas fazendo a mesma coisa, só que ainda é pior, porque hoje em dia tem conhecimento. Hoje em dia tem ali, as pessoas têm a sabedoria que precisa saber, que, né, tem as informações que precisam na palma da mão, mas não estão nem aí para saber.
preferem colocar filho no mundo para criar de todo jeito, e aí crescem seres humanos, né? Crescem adultos, pessoas que não têm ali uma cabeça boa, um discernimento bom ali para poder lidar com as dificuldades da vida. E aí acaba virando adultos com problemas, adultos com transtornos, adultos com depressão, sabe? Com ansiedade. Eu tenho ansiedade, quase entrei em depressão, sabe? Cheguei ali no começo, mas depois eu digo, não, eu tenho que sair porque eu tenho 2 filhos, eu não posso ficar aqui desse jeito, nessa situação. E aí eu levantei, e aqui estou, mais ansiedade eu tenho, né? Eu estou controlando nesse meu processo de autoconhecimento desde novembro do ano passado, que eu não precisei tomar remédio. Até agora não precisei tomar remédio, estou lidando muito bem com todas as situações adversas que vêm acontecendo. Só que eu me peguei aqui, eu senti a necessidade de trazer esse tema aqui para o canal, porque quando nós crescemos e nos tornamos adultos, como que a gente lidar com essa situação? Se, voltando ao assunto, se quase todas as pessoas, a gente não importa o que a gente faça, nunca vai estar satisfeito, nunca vão estar bom, nunca vão. Às vezes a gente faz um favor, um favorzaço para uma pessoa, sabe? A gente faz uma ação que nem os parentes deles, nem a família deles fizeram para eles, sabe? E a gente vai lá e faz. E essa pessoa nem para dizer um obrigado. Aí pra gente que tá, por enquanto, nessa situação assim, de querer a aprovação, de ter a necessidade de ter a aprovação de outras pessoas, das pessoas, para poder a gente se sentir bem, sabe? A gente sabe que fez o bem. Mas se a pessoa não olhar pra gente e dizer, olha, valeu, muito obrigado, se não fosse tu agora para me salvar, sabe? Eu não sei nem o que é que eu ia fazer. Aí a gente chega, infla o ego, né? Eita, fulano reconheceu o que eu fiz. Mas essa pessoa tipo só dar obrigada aí, viu? Valeu. Pronto, só isso, sem aquela empolgação, sem aquele ímpeto, a gente, eita, não, o fulano não gostou. Eita, o que foi que eu fiquei faltando? Ai, o fulano não reconheceu, olha pra isso, mal agradecido, não sei o que, não sei o que, e começa a pensar, você começa a ficar triste, às vezes você chora, sua vibração baixa, porque quando a gente é desse jeito, a gente não consegue manter a vibração elevada, a gente só fica vibrando baixo, porque a gente tá triste o tempo todo, porque eu não consigo agradar, porque eu não consegui, entendeu? Então, como é que a gente faz para se livrar disso? Eu vou entrar nesse assunto mais detalhado no próximo vídeo, mas de antemão eu posso adiantar o que eu fiz para me livrar. Primeiro, eu comecei a olhar ao meu redor, a olhar, a analisar o que estava provocando aquela situação. Por que eu só vivia triste? Por que eu tinha que fazer as coisas e eu dependia, eu queria aprovação e quando eu não tinha, eu ficava triste. Por exemplo, eu fazia alguma coisa de bom para minha mãe, e aí, quando ela não me dava uma obrigada, ela nem reconhecia, pelo contrário, tinha uma vez que eu pegava falando de mim, sabe? Que eu via ali a preferência, que continuava a preferência entre os filhos, que é assim até hoje, eu não sei mais porque tem um bom tempo que eu não tenho mais contato com ninguém, anos que eu não tenho contato com ninguém, eu tive que fazer isso para o meu bem, para o meu psicológico, para eu não acabar endoidando de vez, sabe? Para eu não acabar me afundando de vez, eu tive que me afastar. Mas continuou, mesmo na vida adulta, essa preferência e aquilo me magoava demais. E aí eu passei a observar, teve um tempo na minha vida que eu tive um insight, assim, sabe? Como se fosse uma luzinha que acendeu aqui na minha cabeça. E eu comecei a ter umas ideias. Eu digo, não, para eu evoluir, porque vê, eu faço, e eu não presto, eu continuo não prestando. Por mais que eu faça, eu nunca presto. Quem presta é o fulano, né? É o filho, um exemplo, dá esse exemplo. Quem presta é o filho que não tá nem aí para ela. Eu que me mato aqui de fazer tudo certinho, que me importo, me preocupo, que estou ali o tempo todo. Eu não presto, mas quem presta é ele ali, que não tá fazendo nada, que não tá nem aí para ela. Então eu vou continuar nessa situação me machucando, me magoando? Não. A primeira coisa que eu fiz foi, eu parei para me analisar. Eu digo, eu sou uma boa filha ou eu sou uma má filha para isso estar acontecendo? E aí eu voltei uma fita, um filme da minha vida, um filme de como eu era uma boa filha, de como eu era, se eu era uma boa filha, se eu não era, e aí foi passando aquele filme na minha mente. Passei mais ou menos uns 3 dias, 4 dias assim, me analisando, me autoanalisando, sabe? Eu fiz uma auto-reflexão. E eu digo, não, eu não sou uma má filha, então eu não preciso estar passando por isso. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Eles já estão adultos, já estão encaminhados, eles podem perfeitamente cuidar da minha mãe, então agora eu vou me libertar. Agora eu vou dar a minha carta de alforria para mim mesmo. Eu vou me libertar.
disso aqui. Isso não tá me fazendo bem, isso não tá me fazendo mal, isso tá me deixando triste, isso tá acabando comigo, acabando com o meu psicológico, com o restinho que eu ainda tinha. E aí eu comecei a traçar um plano, eu comecei a bolar um plano. Como que eu ia fazer para me afastar? Porque eu sabia que para eu evoluir eu tinha que me afastar. Como eu falei para vocês, em vídeos passados que eu falei do ambiente, se não viu, volta lá, tá? Para você entender. Quando eu falei do ambiente, eu estava falando disso. Eu comecei a traçar um plano, a bolar um plano. Como que eu ia fazer para me afastar? Porque eu tinha que me afastar para poder evoluir. Se eu fosse morar em outra, nem que fosse morar em outra cidade, mas continuasse tendo convívio, ou falando pelo celular, ou tendo contato, aquilo ia acabar me atingindo. Mais cedo ou mais tarde ia me atingir. E aí foi quando tudo aconteceu, no próximo vídeo eu conto para vocês, foi quando tudo aconteceu, foi se desenrolando, as coisas, o universo, ele foi me guiando para acontecer justamente o que aconteceu, para eu poder evoluir, para eu poder estar aqui agora, contando para vocês essa minha lição de vida, contando para vocês aqui os meus conhecimentos, o que eu estou estudando, o que eu estou descobrindo, tanto o que eu estou estudando quanto o que eu já passei, estou passando na minha vida. Então, para eu poder estar aqui falando com vocês, para eu poder estar aqui, quem sabe ajudando outras pessoas também, sabe? Com a minha história, com tudo que eu passei, com os meus conhecimentos, né? O pouco que eu vou estudando, para eu poder estar aqui, as coisas começaram a se encaixar, sabe? As peças começaram a se encaixar. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo o que tinha que ser feito, fui fazendo e cá estou eu. Posso adiantar para vocês que eu não tenho mais aquela necessidade, não tenho nem um pouco a necessidade de ter a aprovação de outras pessoas, não tenho, porque se eu tivesse essa necessidade, a gente ser humano, a gente é assim. Se eu estou aqui, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, eu tenho 100 comentários, um exemplo, eu tenho 100 comentários aqui. 98 comentários me elogiando, dizendo que gostou, são comentários positivos, de alta vibração, mais 2 comentários foi me xingando, ou foi, sabe, falando alguma besteira, alguma merda, né? Desculpa a linguagem, mas é assim mesmo. Nós, seres humanos, temos o costume, porque nós fomos ensinados assim, sabe? É, Nessa situação, eu não ia estar pensando nos 98 comentários me elogiando. Eu ia estar preocupada com aqueles dois. Poxa, essas duas pessoas. Ai, o que é que eles estão pensando? Eu não consegui agradar todo mundo, não sei o quê. Ai, estão me xingando. Ai, não gostaram, eu vou parar de gravar porque o povo não está gostando, as pessoas não estão gostando. Só que teve 98 pessoas que gostaram. 98 pessoas, só duas. Aconteceu aqui, por exemplo, tem vídeos aqui que as pessoas falam, tem uma pessoa que fala do meu sotaque, que esse sotaque não é rico, sabe? Tem outra pessoa que tá com xenofobia, sabe? E aí eu olhei assim, eu nem respondi, nem não dei nada, eu deixei passar. Respondi as pessoas que estavam ali, as dúvidas, as críticas construtivas, que, por exemplo, eu torno a falar, teve umas duas pessoas que falaram aqui da minha aparência, que eu colocasse a maquiagemzinha, uma roupinha e tal, mas eu vi ali que eram críticas construtivas. Eu respondi, eu curti, eu agradeci, eu expliquei que eu estava em processo de mudança, que eu estava no começo, e aqui estou eu, melhorando um pouco mais, seguindo as dicas que as pessoas aqui me deram no comentário, porque eu vi que foram críticas construtivas. Já aqueles comentários que eu estou falando aqui para vocês foram comentários maldosos, comentários querendo me menosprezar, me humilhar. E aí, se eu tivesse naquela situação, se eu tivesse ainda naquela ideia de querer a aprovação de todo mundo, esses comentários foram 3 comentários. Esses 3 comentários, ou foi 3 ou foi 4 comentários. Pronto. Esses comentários tinham me desestimulado totalmente a continuar aqui no YouTube gravando o vídeo, entendeu? Então, eu não dei a bola, não me atingiu, eu passei direto, só passei direto respondendo outras pessoas e ignorei. Mas eu também, eu digo, não vou apagar, vai ficar aqui, mas eu não vou responder, eu vou ignorar. Tudo bem, bola pra frente, vida que segue. Essas pessoas são desse jeito, entendeu? Só o que elas sabem fazer é criticar, é desmotivar, é humilhar, sabe? É xingar outras pessoas e não depende de mim. Comentaram no meu vídeo, mas não é por mim. Não é sobre mim, é sobre elas. Entendeu? Sabe, é isso que a gente tem que entender. Não é sobre nós, é sobre elas. E nesse caso de você querer a aprovação, não é sobre as pessoas, é sobre você. É o trauma que você carrega,
sabe? Pensamentos limitantes que você carrega. E aí a gente tem que começar a trabalhar isso, trabalhar esse nosso eu, trabalhar esse nosso interior, para que a gente possa se libertar e poder agir conforme a gente queira, conforme a gente ache certo. E se der certo, bem, ótimo, mas se der errado, bom também, é aprendizado. Se der certo, tudo bem, é progresso, né? Mas se der errado, é aprendizado. O que é que eu posso aprender com isso aqui? Vou aprender, eu tenho que tirar essa lição, pronto, eu caio, mas eu levanto, eu sacudo a poeira e sigo em frente. E é assim a vida, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, tá certo, esse vídeo. No próximo vídeo eu faço a continuação, porque senão vai ficar muito longo, tá? O próximo vídeo amanhã vai sair a continuação aqui desse vídeo, falando dessa questão que é delicada, é um assunto que não dá para falar em pouco tempo, não dá para, sabe, só passar superficialmente, porque é um assunto delicado. E no próximo vídeo eu falo para vocês com mais detalhes sobre essa questão e trazendo também a solução, tá? A solução que você pode fazer, o que pode lhe ajudar, o que me ajudou e você pode fazer também, porque muitas pessoas, muitas mesmo, que têm esse tipo de necessidade, sabe? Vindo de traumas, vindo de rejeições na infância e acaba se tornando adultos que têm necessidade da aprovação de outras pessoas e acabam não vivendo. Não vivendo, não fazendo o que quer, o que gosta. Às vezes não dão nem um salto importante na vida porque alguém ali não aprovou, aí eu não vou não, fulano não aprovou. Eu vou fazer uma faculdade, eu não vou não, eu queria, mas eu não vou não, porque a mãe, o pai, o fulano, o vizinho, o amigo ali não aprovou, sei lá, vai que eu vá e quebre a cara e vão ficar rindo de mim, ou sabe, ou não vai dar certo porque eles me aprovaram, aí não vai dar certo, quando começa assim não dá certo, sabe, esses tipos de crenças limitantes. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like aqui pra mim, tá? Que aí já me ajuda no meu trabalho. Comenta alguma coisa aqui pra mim, comenta o que é que você acha. Quem sabe você me dá alguma ideia agora para eu trazer no vídeo de amanhã, tá bom? Eu vou passar lá nos comentários de todo mundo. E amanhã, sem falta, eu trago a continuação, tá? Desse vídeo aqui, que é como se fosse uma imersão que eu vou fazer. Eu vou estar trabalhando dessa forma aqui no canal para entrar em certos assuntos com mais detalhes, sabe? Quando for assuntos assim delicados, assuntos que não dá para você falar num vídeo em 20, 30 minutos, eu vou fazer uma imersão. Tudo pensando uma forma de ajudar, quem sabe ajudar você que está aí, que precisa, sei lá, de alguma ideia, alguma coisa para sair dessa situação, tá bom? Então é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá? Tchau!